7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardinho Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga que está conosco, todas as manhãs aqui na Band News FM, nas praças que compõem a nossa briosa rede de notícias, 24 horas no ar. Bom dia Maringá, bom dia Miami, bom dia Orlando, bom dia Manaus, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba. Viva Brasília, capital do Brasil, Belo Horizonte, bom dia para Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Tampa, Vitória e minha amada cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ontem uma tragédia terrível na praia de Copacabana, um motorista que perdeu o controle do carro, alega ter sofrido um ataque epilético, atropelou uma multidão no calçadão da praia de Copacabana ontem 8h30 da noite, já com mortes, feridos graves, enfim, ao longo do noticiário vocês terão detalhes. Deixa eu dar bom dia para a Júlia do Ailib no Café com Jornal, bom dia para a Júlia do Ailib, para toda a equipe do Café com Jornal e também para o Band News TV com o nosso Rafael Colombo. Você sintoniza agora as imagens da TV Bandeirantes ou do Band News TV e terá as cenas aqui maravilhosas dos estúdios da Band News FM em São Paulo, Morumbi, zona sul da capital paulista. Eu cheguei aqui hoje e a Letícia Curatô me disse assim: a sua careca está rosa. Eu digo, como assim minha careca está rosa? Atipicamente rosa, excepcionalmente rosa, ela é um pouco rosa normalmente e tal, mas hoje, tá rosa só. Aí eu passei a mão, olhei assim, eu digo, será que alguém pintou a minha careca de noite enquanto eu dormia? Eu achei que ela ia rir da minha piada, ela disse, você tem crianças em casa. Agora eu estou preocupado, queria perguntar para o senhor Barão Filipe Bueno, tá rosa a minha careca? Olha... Mais do que normalmente? Tá rosa. Não, tá rosa. Tá rosa. Valentina e Catarina, o que vocês fizeram com o papai essa noite? Muito bem, minha gente, enquanto pintam nossas carecas de rosa, vamos tocando aqui o barquinho do dia a dia. O noticiário de hoje está dividido entre muitas questões, a transferência de Sérgio Cabral para um presídio de Curitiba, tirando de um hotel prisional no Rio de Janeiro, onde o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual mostraram aí incontáveis mordomias de Sua Excelência. A peça acusatória divulgada ontem lá pelos procuradores, inclusive citava a Band News FM, que foi a emissora que que denunciou que estava sendo montado um home theater nesse presídio pelo governador Sérgio Cabral e sua quadrilha, que ali está presa, e que num primeiro momento a direção do presídio divulgou como sendo uma doação de uma igreja. A gente foi atrás, descobriu que não tinha doação nenhuma, outros veículos da imprensa também descobriram outros detalhes escandalosos, e essa era mais uma das transgressões dos favores que estavam sendo prestados dentro dessa cadeia ao Sérgio Cabral e sua turma, a despeito de incontáveis denúncias anteriores, comida de restaurante, circulação em áreas restritas, recebimento de visitas fora de horário, fora dos padrões, enfim, uma série de vantagens concedidas a Cabral que vinham sendo denunciadas pela imprensa sistematicamente e ignoradas pelo governador Pezão, seu cúmplice partidário, na tomada de providências que estabelecesse a isonomia entre os presos do sistema penitenciário do Rio. Isso não é concedido aos presos, não pode ser concedido ao preso Cabral. Ontem, um dos procuradores disse que ele não pode pretender transformar-se em chefe de presídio. Ele foi chefe de quadrilha política e tal, mas chefe de presídio não dá pra gente tolerar. E o que sempre me impressionou é que o governador Pezão, que afinal de contas é um governador de estado, lidando com essas denúncias, foi incapaz até hoje de chamar o secretário de administração penitenciária e dizer: ô Cavalheiro, o que está acontecendo aí? O senhor quer nos expor a algum tipo de crime, de desgaste? Como é que é? O senhor tome providência. Não fez nada. Assim como este mesmo secretário até agora não foi exonerado, o seu subordinado direto na área do presídio também não foi. Ontem houve o pedido de exoneração de todos eles, mas é um escândalo que Cabral
continuasse recebendo esses benefícios sem que um governador de estado escancarado diante do fato tomasse qualquer providência. Isso aí para mim evidencia duas coisas. A primeira, Pezão não tem condições morais de lidar com seu passado recente, que tem como protagonista e padrinho Sérgio Cabral. Segundo, deve ter muita coisa na mão de Cabral que colocaria Pezão atrás das grades e que Cabral usa para que Pezão não tomasse, ou vinha usando para que Pezão não tomasse providências óbvias contra ele. Contra ele, não. Providências óbvias para fazer cumprir a lei, as regras que valem para o sistema prisional. Só isso pode explicar que um governador de estado permanecesse em silêncio cúmplice diante de tantas evidências envolvendo um preso daquele sistema. Ontem ele foi transferido, já ontem à noite, para o presídio de Curitiba, onde vai ter a companhia lá de Eduardo Cunha e outras figuras alcançadas pela Lava Jato, para cumprir a sua pena, que já tem décadas e ainda há muitos processos a serem decididos, concluídos em relação a Cabral. Provavelmente a pena dele vai acabar rivalizando ali com a que foi pedida para Eduardo Cunha, 380 e tantos anos. Ah, maravilha, que paguem pelo que fizeram, bem feito. Outra notícia que está aí bombando nas redes e ontem também nos telejornais, enfim, o presidente Temer finalmente respondeu às perguntas ao inquérito, não, como é que chama? O questionário da Polícia Federal no processo que investiga a suspeita de venda de medidas governamentais que favoreceram o Porto de Santos. Eu vi que dentre as 50 respostas às 50 perguntas formuladas, Temer negou inclusive que tivesse qualquer influência ou qualquer coisa em relação ao Porto de Santos. É engraçado porque o Temer é um político muito antigo e eu sempre ouvi que o Porto de Santos era uma área ali de influência, de proximidade, uma espécie de base eleitoral, de área de influência do parlamentar Michel Temer. Eu me surpreendi ontem com a resposta dele. Eu não tenho nada a ver com o Porto de Santos, tá engraçado. Eu a vida inteira ouvi que Temer tinha ali uma base ali de influência política, um reduto eleitoral também e tal. Ontem eu descobri que Temer não tem. Eu não sei onde será a base eleitoral do Temer diante dessa negativa dele. Mas essa resposta, como muitas outras feitas pela Polícia Federal, não tiveram a mesma repercussão na imprensa do que 3 delas que remetem a Rodrigo Rocha Loures. Rodrigo Rocha Loures, durante muito tempo, assessor mais próximo do gabinete presidencial, figura de confiança do presidente da República, que fazia ali o seu dia a dia, a intimidade da sua agenda. Depois do encontro de Temer com Joesley Batista, naquela noite sem testemunhas no Palácio do Jaburu, que produziu o maior escândalo, de maior repercussão até agora na gestão Temer, por conta da gravação, por conta de todo o impacto que aquilo produziu na vida do país, na política e tudo mais. O episódio mais marcante resultante daquele encontro a 2 foi no dia seguinte o mesmo Rodrigo Rocha Loures, da intimidade do presidente, aparecer carregando uma mala de dinheiro que lhe fora entregue minutos antes por um executivo da mesma JBS, comandada por Joesley Batista, interlocutor de Temer no tal encontro do Jaburu. Foi filmado, foi gravado, o diabo a quatro, foi contado o dinheiro, foi apreendido. O senhor Rodrigo Rocha Loures, na ocasião, foi preso, depois foi levado para uma prisão domiciliar. Isso aconteceu em 28 de abril, nós estamos já terminando praticamente o mês de janeiro, daqui a pouco completaremos o primeiro ano desse episódio emblemático e levando-se em conta que possam ser absolutamente verdadeiras as respostas de Temer, de que jamais autorizou Rodrigo Rocha Loures a pegar dinheiro de quem quer que fosse em seu nome, que jamais autorizou Rodrigo Rocha Loures a negociar em seu nome facilidades de qualquer natureza em função de medidas de governo favorecendo concessionária do Porto de Santos, que jamais autorizou Rodrigo Rocha Loures a negociar em quaisquer termos com empresários do setor em seu nome, blá, blá, blá. Ou seja, eu não tenho nada a ver com essa história, não tenho nada a ver com o senhor Rodrigo Rocha Loures, jamais autorizei. Fica a seguinte questão. Há quase um ano, um parlamentar
assessor de absoluta intimidade e de confiança do mandatário da República, senhor Michel Temer, foi flagrado com uma mala de dinheiro vivo, entregue por um empresário ligado a um grupo criminoso cujos proprietários estão na cadeia, e até agora ninguém tem uma resposta para isso. Ok, Temer é inocente, ok, Temer jamais autorizou Loures a pegar dinheiro, ok, Temer jamais vendeu interesses de empresas privadas que operam no Porto de Santos através de decretos, ok, Temer não atuou para favorecer essa empresa naquele que sempre foi visto como uma espécie de reduto de área de influência dele, ok, Temer é absolutamente imaculado nessa questão, ok, e onde é que eu enfio a mala? Não é possível que até agora uma investigação sobre algo tão explícito quanto uma mala de dinheiro resulte em nada. E quando eu digo nada, é porque eu acho nada que Rodrigo Rocha Loures esteja em prisão domiciliar, usufruindo de confortos que qualquer prisão domiciliar naquele padrão concede, e que um escândalo dessa dimensão, dessa magnitude, esteja aí patinando numa apuração que, pelo menos, eu até entendo que se você tem um crime que envolve uma perícia química, sabe, uma confrontação de digitais, um DNA, e aí tem uma contestação, tem um teste de laboratório, ou um crime que não tem evidências, um crime que não tem flagrante, mas esse crime tem flagrante, tem mala, tem dinheiro, tem filme, tem áudio. Então é o seguinte, ok, Rodrigo Rocha Loures não fez nada em nome do Temer, fez o que então? Porque já que não foi em nome do Temer, perguntem ao Rodrigo Rocha Loures o que ele estava fazendo com a mala de dinheiro. Até agora o senhor Rodrigo Rocha Loures, que é uma peça central no xadrez da corrupção brasileira, porque o que decorra daquilo que ele vai revelar pode ter um impacto monumental na República, até agora o senhor Rodrigo Rocha Loures não revelou nada. O silêncio dele poderia ser deduzido ou interpretado como um indício de quem diz assim, não é comigo, perguntem lá ao cara. Perguntem a quem, vocês acham que eu peguei essa mala para mim? Pô, para com isso, você acha que a JBS dá uma mala de dinheiro para mim? Não, poderia ser que o silêncio induzia a essa crença. Esta crença foi enfrentada nas perguntas da Polícia Federal. A elas, o presidente Temer disse, que isso? Não me ofendo. Ele reagiu ofendido às perguntas, algumas delas são desrespeitosas, impertinentes, etc. Bom, que isso? Como é que vocês me perguntam? Eu entendo que se ele é absolutamente inocente, as perguntas têm um viés ofensivo, porque muitas delas admitem a possibilidade de que o presidente da República tenha se envolvido num crime dessa natureza, que isso e tal, e ele reagiu indignado. Ok, então vamos considerar que essa indignação corresponde a uma verdade. Ele não tem nada a ver com a mala. Mas então, me desculpem, alguém tem que dizer para quem era aquela mala, por que foi dada aquela mala, e esse alguém é o senhor Rodrigo Rocha Loures, e o senhor Rodrigo Rocha Loures está nas mãos da Justiça, da Polícia, desde 28 de abril praticamente. Desde abril, final de abril do ano passado, vai fazer um ano, até agora ninguém perguntou, ninguém conseguiu saber do senhor Rodrigo Rocha Loures. Agora é claro, bota o cara em casa, 3 refeições quentinhas por dia, dormindo com pijama de seda, vendo Netflix, filme pornô, entendeu? Brasileirinhas e tal, eu não vou contar mesmo, para que eu vou contar? Me deixa aqui quieto, já devolvi o dinheiro, vida que segue e tal. É um fenômeno. Eu ontem estava imaginando que as perguntas que só vieram a público ontem, diante da divulgação das respostas, teriam elementos ali factuais que criassem um pouco mais de dificuldade para a construção de uma resposta que não correspondesse à verdade. Seu fulano, há digitais na mala suas. Seu fulano, o dinheiro foi não sei o quê. Seu fulano, tem uma declaração do Loures no processo que não sei o quê. Eu também não sei se a forma um pouco difusa como as coisas foram colocadas nas perguntas da Polícia Federal fazem parte de uma técnica de interrogatório e tal. Agora, ok, o Temer diz, jamais autorizei Rocha Loures a pegar dinheiro ou a negociar com empresários. Aí tem no depoimento do empresário uma informação com uma gravação dizendo que tem, e vai haver o confronto entre as respostas do Temer
e os fatos colhidos até aqui pela Polícia Federal. É preciso admitir que a forma um pouco branda como essa coisa aconteceu até agora, dando ao próprio presidente a possibilidade de reagir indignado às perguntas, seja parte da técnica, né, de apuração da Polícia Federal. Eu quero contar com essa possibilidade. A hipótese que me escandaliza é que, respondendo negativamente de forma tão peremptória ao seu envolvimento hipotético com esse crime, este crime esteja até agora coberto por uma névoa de não explicações, de não esclarecimentos, um ano depois, quase um ano depois de ter ocorrido. Não estamos falando de um crime de um assalto a uma padaria. Não estamos falando de um eventual delito de trânsito. Estamos falando de um crime envolvendo um deputado federal instalado dentro do Palácio do Planalto, nas áreas mais sensíveis do Planalto, identificado como um homem que atuava como braço direito do presidente, assessor de sua intimidade, de sua confiança absoluta, que no dia seguinte de um encontro do presidente com o executivo de um determinado grupo, pega uma mala de dinheiro desse grupo e é filmado, gravado e tudo mais com essa mala de dinheiro. E um ano depois o país não sabe o que é. Um está em casa, o outro está no Planalto e nós estamos aqui tocando a vida para ver se sobrevivemos com as alegrias de sempre, né? É só isso que eu queria deixar no ar aí. Tchau, beijo.